Este é a Jordânia, um país do Oriente Médio que faz fronteira com a Síria, o Iraque, a Arábia Saudita, Israel e a Palestina. Apesar de estar em uma região tão volátil, a Jordânia é surpreendentemente pacífica e estável. Se você observar o mapa de perto, notará instabilidade ou guerras em todos os países vizinhos da Jordânia. Contudo, apesar de estar conectada a esses países devastados pela guerra, a Jordânia permaneceu intocada pelo tumulto que envolve essas nações. Mas por que isso acontece? Agora, a Jordânia tem sido um país fraco por milhares de anos, enfrentando invasões de muitos impérios devido à sua localização na rota para cidades sagradas como Jerusalém e Hebrom. Os babilônios, muçulmanos, cruzados e o Império Otomano invadiram esta região. Mas então, por que a Jordânia é tão pacífica e estável hoje? A resposta está em sua geografia, história e certas políticas. Vamos primeiro entender a geografia da Jordânia. 75% da área da Jordânia é coberta por desertos, tornando-a um dos países mais secos do Oriente Médio, com menos de 245 milímetros de chuva anual. Apenas 12% das terras da Jordânia são aráveis e, como resultado, 70% de seus alimentos são importados. 90% da população da Jordânia reside nesses 12% de terra, deixando a maior parte do país quase desabitada. A Jordânia também não é muito sortuda quando se trata de recursos naturais. Enquanto o resto do Oriente Médio é rico em reservas de petróleo e gás, a Jordânia tem apenas um campo de gás, que abastece apenas uma usina. O restante de suas necessidades energéticas é atendido por meio de importações. Geograficamente e em termos de recursos, a Jordânia pode ser considerada o país mais desfavorecido do Oriente Médio, mas essa desvantagem também a torna um pouco mais segura. Sem recursos significativos para explorar, as superpotências globais têm poucos motivos para se envolver direta ou indiretamente na Jordânia, ao contrário da Síria ou do Iraque. Olhando para a história da Jordânia, é bem o oposto do que acontece hoje. Ao longo da história, vários impérios atacaram e tentaram controlar a Jordânia. Cerca de 3.000 anos atrás, 3 reinos, Amã, Moabe e Edom, governavam a Jordânia. No entanto, pouco tempo depois, esses reinos ficaram sob o controle do Império Assírio. Alguns anos depois, os babilônios conquistaram a região. No século V, toda a área caiu sob o controle do Império Persa. Mais tarde, os gregos derrotaram os persas e tomaram o controle desta área. Após os gregos, os romanos ganharam o controle desta área, trazendo mudanças culturais e administrativas significativas. No entanto, o Império Persa ressurgiu, e no final do século VI, houve inúmeras guerras entre romanos e persas pelo controle da área. Finalmente, no século VII, os muçulmanos derrotaram ambos os impérios, trazendo toda a região sob seu controle. Nos 400 anos seguintes, a área permaneceu sob o domínio muçulmano. Então, no século XI, os cruzados atacaram e capturaram essa área. No século XII, os muçulmanos derrotaram os cruzados e recuperaram o controle. No século XV, a área foi governada pelo Império Mameluco Egípcio e, finalmente, no século XVI, tornou-se parte do Império Otomano e permaneceu assim até o século XX. Durante o domínio do Império Otomano, houve foco mínimo nesta área. Além de servir como uma rota natural para Jerusalém, tinha pouco valor para os otomanos devido à falta de agricultura e acesso a quaisquer mares importantes. A falta de desenvolvimento causou descontentamento significativo entre os habitantes locais, que tentaram revoltas contra os otomanos em 1900, 1905 e 1910. Todas duramente reprimidas. Os jordanianos nunca esqueceram essas queixas e aliaram-se ao Império Britânico contra os otomanos durante a Primeira Guerra Mundial. Após o fim da guerra, a Jordânia tornou-se uma colônia britânica e permaneceu assim até 1946. Em 1946, a Jordânia conquistou sua independência e tornou-se um país independente, conhecido como o Reino Hashemita da Jordânia, tendo como rei
Abdullah Hussein. No entanto, após a independência, a Jordânia enfrentou uma situação complexa com o recém-estabelecido Estado de Israel como vizinho, já que era rejeitado por todo o mundo árabe. 2 anos após a independência, em 1948, a Jordânia uniu-se a 7 países árabes em guerra contra Israel, conhecida como a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Durante essa guerra, a Jordânia capturou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Milhares de palestinos aceitaram o rei Abdullah como seu governante, e esses territórios permaneceram parte da Jordânia até 1967. No entanto, na Guerra dos 6 Dias de 1967, Israel atacou e capturou a Cisjordânia, as colinas de Golã, o Sinai e Gaza. Conflitos adicionais em 1970 e 1973 entre a Jordânia e Israel causaram perdas significativas para a Jordânia. Durante esse período, milhares de refugiados palestinos se estabeleceram na Jordânia e o país abriu suas fronteiras para todos eles. Isso teve um impacto severo na economia e no sistema político da Jordânia, levando a uma instabilidade substancial até 1999. Mas então surge a pergunta: o que mudou depois de 1999, que tornou a Jordânia um dos países mais estáveis do Oriente Médio? Em 1999, o então rei da Jordânia estava gravemente doente e nomeou o rei Abdullah II como seu sucessor. O rei Abdullah II tomou medidas drásticas ao assumir o poder. Sua primeira prioridade foi a segurança e o bem-estar de seu povo. E foi devido a essas medidas que, apesar dos baixos níveis de chuva, 99% da população da Jordânia hoje tem acesso à água potável. O índice de desenvolvimento humano da Jordânia é 0,74, maior do que o de muitos de seus vizinhos. Dada a rica história da Jordânia, o rei Abdullah também promoveu o turismo, aproveitando os muitos sítios históricos da Jordânia. A cidade de Petra, na Jordânia, é uma das 7 maravilhas do mundo. A forma como as montanhas foram esculpidas para criar casas é verdadeiramente um milagre. Hoje, milhões de pessoas da Europa, América e outros países asiáticos visitam a Jordânia apenas para turismo. No entanto, há muitos sítios históricos na Síria e no Iraque também. Então, por que os turistas não vão para lá? A resposta óbvia está na situação de ordem e segurança no Iraque e na Síria. Para o turismo, o fator mais importante é a segurança. Cercada por guerras, garantir isso foi uma prioridade para o rei Abdullah, que assinou tratados de paz com Israel assim que assumiu o poder. Manter relações amigáveis com Israel automaticamente fez da Jordânia um aliado do Reino Unido e dos Estados Unidos, que começaram a fornecer ajuda financeira, a qual o rei Abdullah utilizou para o bem-estar de seu povo. No entanto, fazer um acordo de paz com Israel foi uma faca de 2 gumes, pois todo o mundo árabe era contra Israel. Então, por que os países árabes não tomaram nenhuma atitude contra a Jordânia? Uma razão importante é que a Jordânia é o único país que acolheu o maior número de refugiados no mundo árabe e talvez globalmente. A Jordânia abriga 3 milhões de palestinos, cerca de 1.100.000 sírios e milhares de iraquianos, chechenos e armênios. Ao acomodar tantos refugiados, a Jordânia ganhou o respeito de outros países, pois esses refugiados teriam causado problemas para a Arábia Saudita e outros países do Golfo. Apesar do acordo de paz da Jordânia com Israel, os países árabes estão satisfeitos com a Jordânia por fornecer refúgio a milhões de pessoas e tratá-las bem. Isso também explica por que a Primavera Árabe de 2011 teve impacto mínimo na Jordânia, já que o rei Abdullah rapidamente atendeu às demandas dos manifestantes e lidou com eles calmamente, em vez de usar a força. Devido a essa neutralidade e hospitalidade, a Jordânia desfruta do respeito de todos os seus vizinhos, que entendem o fardo significativo que a Jordânia carrega em nome deles. No entanto, essa estabilidade e neutralidade da Jordânia podem em breve estar em risco. No último ano, a Jordânia adotou uma postura pró-Israel. Apesar de já ter passado 1 ano desde o início da guerra entre Israel e Gaza, a Jordânia não ofereceu em nenhum momento aceitar palestinos de Gaza no país, o que é incomum
dado seu histórico anterior. Da mesma forma, quando o Irã lançou recentemente ataques com mísseis contra Israel, a Jordânia interceptou vários mísseis em seu espaço aéreo. Essas ações tiveram um impacto muito negativo sobre os palestinos e o Irã. A imagem da Jordânia como um país neutro foi gravemente prejudicada. Os palestinos que vivem na Jordânia e o governo iraniano estão ambos irritados com a Jordânia, e a situação pode tomar um rumo perigoso. Há relatos de que os palestinos na Jordânia podem organizar protestos em massa e até se revoltar contra o governo jordaniano, causando grande preocupação para as autoridades. A Jordânia está profundamente preocupada com a crescente influência do Irã na Síria. O rei Abdullah considera o Irã um dos principais culpados pela guerra civil síria, que forçou a Jordânia a acomodar milhões de refugiados sírios e também tornou a fronteira norte da Jordânia altamente vulnerável, já que muitos grupos militantes tentam contrabandear armas por ela. Por essas razões, o rei Abdullah não pode tolerar o Irã ou seus aliados próximos às fronteiras da Jordânia e está disposto a cooperar com Israel para combatê-los, se necessário. Resta saber como essa situação geopolítica em rápida evolução impactará a Jordânia. Parece que o país mais estável do Oriente Médio pode finalmente estar caminhando para um conflito. Nos vemos no próximo vídeo com outro tema interessante. Cuide-se!